a todos, pessoal, tudo bem? Vamos nesse nosso encontro de hoje, então, pessoal, continuar a ver a aplicação da pena nas suas três fases de dosimetria. Nós encerramos o nosso encontro anterior, pessoal, a primeira fase, que seria a apuração da chamada pena base, que é a base sobre a qual incidirão as demais aí fases posteriores, tá certo? Então, pessoal, a gente encerrou na última aula a pena base vendo as circunstâncias judiciais que poderiam resultar em pena que a priori pode ser entre o mínimo e o máximo legal, tá bom? Nós vamos começar, pessoal, nesse nosso encontro de hoje, então, a ver a segunda fase da dosimetria da pena, que seriam as circunstâncias, seria a pena provisória, tá? Onde incidirão as circunstâncias legais agravantes e atenuantes do Código Penal ou de leis especiais, tá bom? Então, nós vamos, pessoal, hoje, basicamente, começar a ver a segunda fase de aplicação da pena, ou de dosimetria da pena, que seria agravantes e atenuantes, beleza? Então, pessoal, nesse ponto, nós temos que ver primeiro, na sentença, como é que você faria a incidência delas, tá? Não tem, pessoal, regra legal para isso, mas em doutrina e jurisprudência prevalece que você faria incidir primeiro, a ordem de reconhecimento seria primeiro agravante e depois atenuante. Mas isso é, pessoal, uma regra prática, tá? É uma regra doutrinária jurisprudencial, já que não tem norma legal sobre isso. Não tem regra legal sobre a ordem de incidência. Mas nós iríamos, pessoal, primeiro reconhecer agravantes e depois atenuantes, para que houvesse só uma ordem, digamos, uma sequência lógica. Então, a tendência, nós sempre reconhecemos, prevalece, né, que nós vamos primeiro, na segunda fase, dosimetria da pena, nós vamos nessa segunda fase, onde vamos apurar a chamada pena provisória. Então, nessa segunda fase, a resultante dela é a chamada pena provisória. A que resultou da primeira era a pena base, agora desta fase resulta a pena provisória. Porque ela é intermediária entre a pena base e a pena definitiva que você apura ao final, na terceira fase de dosimetria. E na pena provisória, pessoal, nós vamos fazer incidir, então, primeiro, a sequência básica seria, nós primeiro reconhecermos a incidência de agravantes, que você encontra lá no Código Penal, nos artigos 61 e 62. São circunstâncias legais agravantes do Código Penal, cuja principal, nós vimos até agora, é a reincidência. É nessa fase que você faria incidir a reincidência, por exemplo, como circunstância legal agravante genérica. Se ela é agravante, ela vai incidir nessa segunda fase. Aí você pode reconhecer nesse ponto agravantes, e depois nós vamos reconhecer atenuantes que incidam no caso concreto. Depois atenuantes, que nós encontramos aí essencialmente nos artigos 65 e 66 do Código Penal. 65 e 66. E das atenuantes, pessoal, as principais que você tem que ficar aí sempre atento na prova, pessoal, logicamente o ideal é que você leia esses artigos na prova e veja se o enunciado faz referência a alguma dessas circunstâncias, quer agravantes, quer atenuantes. Mas, pessoal, atenuante, as mais comuns que tem na prática, logicamente, agravante a mais comum é reincidência na prova, tá? Agora, nos enunciados de sentença, as atenuantes mais comuns seriam, e é bom sempre já ficar atento a isso, porque elas são as mais frequentes, são as atenuantes do artigo 65, inciso 1, que é a menoridade relativa ou imaturidade. É ser menor de 21 ao tempo da conduta. É menor de 21 ao tempo da conduta, ou maior de 70 ao tempo da sentença. Mas o mais comum na prova é ser menor de 21 anos de idade. A chamada menoridade relativa, porque ele é imputável, porém ainda menor de 21. Ele é penalmente imputável, porém ainda é imaturo. É a chamada imaturidade ou menoridade relativa. Tá? Que vai ensejar uma atenuante, embora não vá afastar a sua responsabilidade penal, já que imputável ele é, tá bom? Ele é imputável, portanto, ele tem plena culpabilidade e reprovabilidade pelos seus atos. Mas como ele é imaturo, ele tem menos de 21, ele pode receber uma atenuação da pena, tá joia? Então, pessoal, a mais comum seria o menor de 21, e a outra seria a confissão espontânea, do artigo 65, inciso 3, a linha D de dado. Então, pessoal, marca aí também, que é outro atenuante bastante frequente, bastante recorrente, é o inciso 3, a linha D, que é a confissão espontânea. São aí as mais perigosas, ou as mais recorrentes em prova de sentença, inciso 3, a linha D de dado, que é a confissão espontânea.
Também é bastante comum aí aparecer em prova. Tá joia? Então essas são pessoas mais, digamos, as mais recorrentes na prova. E se aparecer uma delas, você vai reconhecer atenuantes no caso, depois que houver reconhecido agravantes pertinentes ao caso concreto. Beleza? A questão, pessoal, é a seguinte: como que nós vamos, pessoal, após reconhecer atenuantes e agravantes, como é que vai ficar a quantificação dela? Porque qual é que seria, pessoal, a característica fundamental de agravante e atenuante que vai diferenciá-la de causas de aumento ou diminuição de pena? Tem duas diferenças, pessoal, essenciais que a gente comentou já em aulas anteriores, entre a segunda fase, que vai abranger agravante e atenuante, e a terceira, que abrange causas de aumento ou diminuição de pena. Pessoal, agravante e atenuante, pessoal, a lei não fala em quantificação. Ela não diz quanto agrava ou quanto atenua. Diferente das causas de aumento ou redução de pena. Quando tem, pessoal, aumento ou diminuição, a lei fala o quanto ela diminui ou o quanto ela aumenta. Quando for agravante e atenuante, nessa segunda fase, não tem, pessoal, fração legal. A lei não diz o quanto agrava ou quanto atenua. A lei só fala o quê? Que são circunstâncias que sempre atenuam o agravo quando não constituem ou qualificam o crime. Tá? Porém, não fala, pessoal, quanto. A lei fala sempre agrava ou sempre atenua, mas não fala a quantidade. Então, nesse ponto, pessoal, quem vai definir a quantidade é um critério jurisprudencial. E prevalece, pessoal, em jurisprudência que atenuantes e agravantes podem ter incidência ou podem ter força de no máximo quanto, pessoal? Elas podem representar, pessoal, ou então elas podem afetar a pena, ou elas podem repercutir na pena no máximo a fração de 1/6. Então, pessoal, 1/6 seria a fração limite para atenuantes e agravantes. Tá certo? Então, criou-se um critério jurisprudencial, tá? Criou-se um certo consenso de que essas circunstâncias afetam a pena, tá? No grau de 1/6. Essa fração, pessoal, geral que se convencionou aplicar para atenuantes e agravantes. Agravante poderia no máximo agravar de 1/6 a pena base e atenuante atenuar de no máximo 1/6. E por que, pessoal, que se elegeu, gente, essa fração cabalística de 1/6? Porque ela foi a fração eleita como sendo, pessoal, digamos assim, a fração ideal. É pela seguinte razão, pessoal. É porque as causas de aumento ou diminuição de pena, gente, a menor delas é 1/6. Então, nunca poderia atenuante ou agravante, pessoal, ser mais forte do que uma causa de aumento ou diminuição. Como elas não podem superar as causas da fase seguinte, que são mais fortes, o limite delas é 1/6. Para que nunca elas fiquem mais fortes do que uma causa de aumento ou diminuição de pena. Elas não podem, pessoal, superar as circunstâncias da fase seguinte, que são as mais fortes, tá bom? Porque as da terceira fase, elas é que podem levar a pena além do máximo ou aquém do mínimo. Então, para que atenuantes e agravantes não superem as causas de aumento ou diminuição, o limite delas é 1/6, porque 1/6 é a menor causa de aumento ou diminuição que tem no Código Penal. Para que não fiquem mais fortes do que as causas de aumento ou diminuição, o limite delas seria 1/6. É de 1/6 para baixo, tá bom? Mas, pessoal, na prática, se convencionou aplicar 1/6 redondo. Tá claro? É que 1/6 seria o limite da incidência para atenuantes e agravantes. Elas não poderiam, pessoal, ter força maior que 1/6, sob pena de ficarem mais fortes do que causas de aumento ou diminuição de pena. E aí não teria coerência lógica. Tá claro? Elas têm que ser, pessoal, mais fracas e nunca mais fortes do que causas de aumento ou diminuição. Tá claro? Querem que dite isso? Não precisa, pessoal. Tá tranquilo? Então, pessoal, basicamente você vai aplicar para atenuante ou agravante a fração de 1/6. Tá? Essa seria a fração, digamos aí, básica que a gente aplica na sentença no dia a dia. E que os desembargadores também aplicam aí no caso, que serão os seus examinadores mais tarde. Tá ok? A questão, pessoal, aqui nossa é a seguinte. Tem que lembrar, pessoal, primeiro, o quanto vai repercutir atenuante e agravante. O segundo ponto, pessoal, é que a incidência dessas circunstâncias nunca pode levar a pena máxima além do máximo, nem a mínima aquém do mínimo. Só não pode esquecer que atenuantes ou então agravantes, elas ficam confinadas ou contidas entre o mínimo e o máximo legal. Tá bom? Então, pessoal, a incidência delas nunca pode levar, elas nunca levam a pena. Isso aqui é importante, tá? Não pode esquecer, a gente comentou já, mas é importante lembrar que elas nunca podem levar a pena máxima além do máximo, nem a mínima aquém do mínimo. Atenuantes e agravantes ficam limitadas, elas ficam confinadas entre o mínimo e o máximo legal, combinado em lei, né? Elas ficam limitadas pela pena máxima e mínima abstratamente combinada.
limitadas pela pena máxima e mínima. Essas daqui, pessoal, não são superpoderosas. Elas nunca levam a máxima além do máximo, nem a mínima aquém do mínimo. Então, pessoal, efeito prático importante. Ó, vamos supor que a pena base, pessoal, já vem no mínimo legal. Vamos pensar num roubo, por exemplo. Vamos supor que tem um crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, cuja pena combinada é 4 a 10 anos. É reclusão de 4 a 10. Então, essa é a pena combinada. Vamos supor, pessoal, que você aplica na pena base, você entende que tem circunstâncias judiciais todinhas neutras. Você não apura circunstância judicial negativa alguma na pena base. Então, como você, pessoal, na pena base não tem circunstância judicial negativa, você mantém a pena base em 4 anos. A pena base não sai de 4. A pena base está em 4 anos. Aí você vem para a fase 2, que é a pena provisória, pessoal, e aí você apura que tem 2 atenuantes. Ele é menor de 21 anos ao tempo do fato e ele ainda teve confissão espontânea. Pessoal, poderiam, no caso, essas atenuantes levar essa pena aquém de 4 anos ou não? Não pode, pessoal, tá? Ainda que haja aqui 10 mil atenuantes, não importa. Nesse caso, as atenuantes, pessoal, não teriam efeito quantitativo. Elas seriam ineficazes. Atenuantes aqui, pessoal, não podem levar a pena aquém do mínimo legal. Não podem levar aquém do mínimo. Então você iria dizer o seguinte, você iria dizer na sentença que, embora houvesse atenuantes, elas não podem levar a pena provisória aquém do mínimo legal. Por isso elas não terão efeito quantitativo. Elas ficariam, pessoal, nesse caso, ineficazes. Tem atenuante, mas elas não têm efeito prático na quantificação. Tá joia? E quem nos fala isso, pessoal, é a súmula 231 do STJ. Ela fala que atenuantes não podem levar jamais a pena abaixo do mínimo legal. Artigo não, né? Súmula. Estou maluquinho. Quem fala isso é a súmula 231 do STJ. Ela fala, olha, ainda que haja atenuantes, elas não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Elas, pessoal, não teriam efeito prático no aspecto quantitativo se a pena base já vier no mínimo legal. Se vem no mínimo, elas não têm mais efeito quantitativo. Você vai reconhecer atenuante? Logicamente vai, mas vai dizer que ela não tem efeito prático sobre a quantidade, já que ela não pode levar abaixo do mínimo legal. Olha que pessoal que vai dizer a súmula 231 do STJ. E prevalece, pessoal, também a questão inversa, tá? Se esse atenuante não pode levar abaixo do mínimo, agravante não pode levar acima do máximo por simetria ou paralelismo entre elas. Tá joia? Mas a súmula fala sobre a atenuante. Agravante você vai inferir no fundo por simetria, que também não pode levar acima do máximo. Olha a súmula 231 do STJ, pessoal, o que ela fala. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Elas não teriam eficácia se a pena base já vier no mínimo legal. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, esses são os dados importantes para que nós possamos fazer a quantificação naquilo que se refere à pena intermediária. É o quanto ela vai agravar ou atenuar e que esse agravamento ou atenuação não pode levar a pena nem além do máximo, nem aquém do mínimo. Jamais em hipótese alguma. Tá bom? Na segunda fase, você está ainda confinado pelos limites, pelas balizas mínimas e máximas previstas em lei. Quem pode, pessoal, levar a pena além do máximo ou então aquém do mínimo são as circunstâncias da terceira fase, que são causas de aumento e diminuição de pena. Até a segunda fase, eu fico confinado aos limites mínimos e máximos. Tá ok? Beleza? Última questão, pessoal, é o que fazer, gente, se houver concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes. Nós temos que ver aqui, pessoal, o que fazer se concorrerem atenuante e agravante no mesmo caso. Tá? O que fazer, pessoal, se concorrerem circunstâncias de efeito contraposto? Uma que agrava e uma que atenua. Aqui eu posso compensar ou não posso? Aqui eu posso, pessoal. Tá? Finalmente eu posso fazer compensação na fase 2. Aliás, essa é a única fase que admite compensação de circunstâncias. Só que ainda assim, pessoal, cuidado. Eu posso compensar circunstâncias que sejam de igual hierarquia ou igual intensidade. E aqui, pessoal, a lei no fundo estabelece 2 níveis de agravante e atenuante.
Tá? A lei ela vai dizer, pessoal, que algumas circunstâncias são preponderantes e as outras são, por exclusão, comuns. Eu só posso, pessoal, cogitar de compensação entre circunstâncias iguais. Se forem duas preponderantes ou duas comuns, elas são compensáveis. Mas isso se forem de mesmo grau ou de mesma hierarquia. Tá? Nós temos, pessoal, que ver, então, qual que é a graduação que a lei estabelece entre agravantes e atenuantes. Tá bom? Para nós sabermos se elas são compensáveis ou não. Essa é a ideia. Então, o que veremos agora, pessoal, é a questão um pouco mais delicada. E, gente, uma última questão só de conta de quantificação. Pessoal, sobre qual pena que você faria incidir esse 1/6 que decorre de agravantes e atenuantes? Pessoal, esse 1/6 você vai incidir sobre a pena base, não mais sobre o mínimo legal. Tá ok, pessoal? Aí você vai incidir 1/6 sobre a pena base. Que pode vir no mínimo? Pode, mas, pessoal, mas a nossa base de cálculo é a pena base, a pena concretamente aplicada por você na fase anterior. Então, a incidência seria 1/6 sobre a pena base, já que ela é a base para a incidência das demais circunstâncias. Por isso é a pena base, porque é a base para cálculos ou frações posteriores. Belezinha? Então, assim que nós vamos fazer a quantificação e limitado sempre pelo mínimo e máximo legal. Não pode esquecer. São as regrinhas fundamentais quanto atenuante e agravante na pena provisória. Só falta vermos, então, pessoal, a questão mais delicada do concurso de circunstâncias, agravantes e atenuantes. Então, o que fazer se concorrerem circunstâncias contrapostas? Posso trocar o quadro? Copiando já? Então, veremos agora como é que a lei disciplina o chamado concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes. Nós vamos concorrer, concurso de agravantes e atenuantes. E vejam que aqui, pessoal, a lei regula o concurso de circunstâncias contrapostas. Então, aqui concorrem agravante, que piora a pena, e atenuante, que diminui. E como elas são contrapostas, essas permitiriam cogitar de compensação. Quem vai, pessoal, disciplinar essa questão é o artigo 67 do Código Penal. Ele vai estabelecer, pessoal, ele vai declarar como circunstâncias preponderantes 3 circunstâncias. Então, ele vai, no fundo, criar, pessoal, uma hierarquia entre atenuantes e agravantes. Ele vai dizer, olha, essas circunstâncias podem ser preponderantes, podem ser mais fortes ou podem ser comuns se não forem preponderantes. Ele vai dizer, pessoal, que 3 circunstâncias ele vai destacar e dar preponderância para elas. De modo que as demais tornaram-se circunstâncias comuns. Então, ele vai, pessoal, declarar 3 preponderantes, de modo que o resto ficaria a contrário senso como sendo comum. E a questão é saber quem é preponderante na prática, é o que faremos agora. Tá joia? Nós vamos, então, pessoal, trabalhar aqui com a seguinte questão. O artigo 67, ele fala que são preponderantes, ele declara preponderância, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Ele dita preponderância para 3 circunstâncias. Ele vai dizer quem é preponderante. E ao dizer quem é preponderante, ele está declarando que o resto é a contrário senso comum. Então, preponderantes serão 3. O resto, as demais, se tornam circunstâncias comuns. As que não preponderam são comuns. Tá? Ele vai dizer que preponderantes elas são 3. Primeiro, pessoal, ele vai dizer que preponderante sempre é a circunstância da reincidência. Ele vai dizer que reincidência sempre é preponderante. Só que reincidência sempre é agravante, nunca é atenuante. Então, pessoal, a reincidência sempre é uma circunstância preponderante. Ela sempre ganharia de outra que fosse comum. Tá bom? Só que ele vai dizer que também são preponderantes, pessoal, circunstâncias relacionadas à personalidade. Ele vai dizer que também é preponderante circunstâncias relativas à personalidade do agente e aos motivos. Então, preponderantes serão essas 3, reincidência, personalidade e motivos. Tá joia?
Pessoal, a reincidência não tem erro, ela é só uma, não tem para onde a gente correr. Tá? Então a reincidência seria a do artigo 61, a do artigo 61 do Código Penal, inciso 1. Que a primeira agravante que tem é a reincidência. Ela é a primeira e sempre preponderante. Tá? A questão que se coloca aqui, pessoal, porque isso decorre da jurisprudência dos nossos tribunais, é a seguinte. Quem, pessoal, que seria a circunstância que integra a personalidade? Porque quem integra a personalidade torna-se preponderante. E essa é a questão, pessoal. Quem é na prática, gente, quem que representa ou quem que integra a cláusula personalidade do agente? Porque quem entra ali ganha preponderância. Tá? Pessoal, a circunstância, gente, que todo mundo coloca de forma unânime como sendo da personalidade é o menor de 21 anos. Então, pessoal, ser menor de 21 sempre é uma atenuante preponderante, porque integra a personalidade do sujeito. Tá? Pessoal, entende-se que ser menor de 21, ele tem uma personalidade ainda incompleta. Ele está, pessoal, ainda amadurecendo. Ele é imputável, porém incompleto. Essa é a ideia. E porque ele tem uma constituição anímica incompleta, isso afeta a personalidade. Então, pessoal, atenção para isso. Quem você coloca como sendo personalidade, tornando com isso circunstância sempre preponderante? É a minoridade relativa ou a imaturidade, que é o menor de 21. Então, acrescenta aqui, pessoal. Isso é pacífico, hein? Todos os tribunais, pessoal, entendem, superiores, que dentro da personalidade entra o menor de 21. Então, aqui entra a atenuante do menor de 21 anos de idade, que é considerada, pessoal, a circunstância mais preponderante de todas. A superpoderosa é essa aqui para os tribunais superiores. Tá? É o menor de 21 anos de idade. Que nós aí comentamos no artigo 65, inciso 1, do Código Penal. Então, pessoal, o ser menor de 21 é uma atenuante preponderante porque integra a personalidade do agente. Então, essa é a atenuante principal que você coloca dentro da personalidade, ganhando com isso preponderância automaticamente. Tá joia? E qual é a importância, pessoal, de um menor de 21, pessoal, ser uma atenuante preponderante? É que, pessoal, se ela também é preponderante, ela é compensável com a reincidência. Então, pessoal, veja, quem pode se compensar ou anular a reincidência? É atenuante de ser menor de 21. Se ambas são preponderantes, se ambas são de mesmo nível, elas são compensáveis, porque elas têm a mesma intensidade. Então, pessoal, veja o poder que vai ter uma atenuante de menor de 21 em face da reincidência. Permite, pessoal, entre aspas, anular a reincidência em relação à quantificação. Elas se compensam, tá? E, pessoal, vejam, se concorrem dois vetores contrapostos de mesma intensidade, qual é a resultante? Em física, pessoal, a resultante é zero. Compensação é isso, é você ter simplesmente a resultante zero, não tem modificação quantitativa da pena base, porque estão contrapostas duas forças de igual intensidade. Se contrapõem dois vetores de igual intensidade, a resultante é zero. A pena base fica inalterada. Essa é a ideia da compensação, tá bom? E compensar, pessoal, na prova é um tesão. Por quê? É uma conta menos, gente, tá? É menos uma conta matemática. É lindo de viver, tá certo? Mas isso, pessoal, tem que fazer quando? Então, quem pode compensar a reincidência porque também é preponderante? É o menor de 21. Tranquilo? E isso, pessoal, é pacífico, tá? Prevalece em tribunais superiores que a circunstância mais preponderante que tem, até a mais forte entre as preponderantes, seria o menor de 21. Tá ok? Essa é a mais intensa que tem, dentre as preponderantes, inclusive. Joia? Agora, qual que é, pessoal, outra, gente, que se discute demais se ela é preponderante ou não, se ela integra ou não a personalidade. Porque se integrar, ela ganha preponderância. Se não integrar, ela vira comum, tá? A discussão, pessoal, que tem maior é sobre a confissão espontânea integrar ou não a personalidade. Essa aqui é altamente discutível. Então, a discussão aqui, pessoal, é se a confissão espontânea é circunstância que integra ou não a personalidade do agente. E por que a discussão ela é tão relevante para nós, pessoal? Porque se integra a personalidade, ela ganha preponderância, ela seria compensável com a reincidência. É sempre essa a ideia, pessoal. Quem for atenuante preponderante admite compensação com a reincidência.
Então, se for preponderante, é compensável. Se não for, ela vai aliviar, mas não vai compensar completamente. Tá joia? E quanto, pessoal, a confissão espontânea tem duas posições, gente. O STF se inclina em uma posição e o STJ em outra. Tá? Qual é a correta? Não sei. É aquela que faz o seu examinador na prova. É sempre assim. Tá? Então, pessoal, tem duas posições acerca da confissão espontânea. O STF entende, gente? Então, para o STF, a confissão espontânea não é preponderante. Então, para o STF, a confissão espontânea não é preponderante. Para o STF, ela não é. Então, pessoal, para o STF, ela não é compensável com a reincidência. Para o STF, a reincidência ganha da confissão espontânea. E se ganha, a pena deve ser agravada. Por força dessa reincidência, ela não seria, entre aspas, anulada pela confissão espontânea. Tá ok? Só para o STF, gente, a confissão espontânea é circunstância comum. E por ser comum, ela não seria compensável em face da reincidência, que teria preponderância. A diferença é essa. Tá bom? Só para ele, a confissão espontânea, gente, não integra personalidade. Que se integrasse, ganharia preponderância, basicamente. Tá? Então, para o STF, a confissão espontânea não integra personalidade, por isso não é preponderante. Ela é circunstância, para o STF, comum. Ela cairia naquele rol de baixo. Ela se torna circunstância comum e não preponderante. Já para o STJ, pessoal, o STJ já decidiu em recurso repetitivo e, portanto, aí definiu a questão nas suas quinta e sexta turmas, que são as turmas que vão compor a sessão criminal, que é a terceira. O STJ, pessoal, já entendeu, tá? Ele entende que a confissão espontânea é, sim, preponderante, porque integra a personalidade. Ela é preponderante para o STJ. Porque ele entende, pessoal, que quem confessa tem senso de autorresponsabilidade. Só que no caso confessa, a gente assume o erro. E quem assume o erro é mais facilmente ressocializável. Tá ok? Você, pessoal, conscientiza melhor quem assume o erro. A premissa para você, digamos, consertá-lo é que ele reconheça o erro. Reconhecendo o erro, ele está, pessoal, suscetível de ressocialização. Isso demonstra, no fundo, uma personalidade mais facilmente socializável ou ressocializável. Essa é a ideia, tá bom? Só que, no caso, admite o erro, tem uma personalidade que facilita a ressocialização ou a conscientização do erro, para que não venha a reincidir. Essa é a ideia. Tá claro? Então, pessoal, para o STJ, gente, como ela integra a personalidade, que demonstra a personalidade melhor, porque ela assume, ele tem senso de autorresponsabilidade, isso integra para o STJ a personalidade e ganha, portanto, preponderância. E se para ele, pessoal, a confissão é preponderante, ela é compensável com a reincidência tranquilamente. Então, o STJ admite, por essa razão, compensação simples entre reincidência e confissão espontânea, já que ela teria preponderância porque integra a personalidade. Tá ok? Beleza, gente? Sim? O efeito prático é esse. Para o STJ é preponderante, e se é preponderante, pode ser compensada com a reincidência. Esse é o efeito prático aí essencial. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tá? O que fazer na prova? Depende. Depende do que faz o seu examinador nos votos dele. Pessoal, o caso de você pesquisar os votos e ir lá digitar. Confissão espontânea, reincidência, compensação, tá? Ou não compensação. Ou então concurso de circunstâncias. E ver se ele, pessoal, compensa ou faço igual. Citando o STJ. Tá bom? Eu vou dizer que se ele confessa, isso demonstra personalidade mais facilmente ressocializável. Tá ok? Porque ele tem senso de autorresponsabilidade. Então, se o seu examinador compensa, vou usar o do STJ. Se ele não compensa, vou citar o Supremo e dizer que a reincidência versus confissão vai continuar agravando a pena. Não haverá compensação pura e simples. Eu compenso iguais, não as diferentes. Tá claro? Tranquilo, gente? E para encerrar, pessoal, quem são motivos? Que também serão preponderantes. Aí, pessoal, quanto a motivos, você tem várias possibilidades aqui, ó. De agravante que envolve motivo e atenuante que também envolve motivo. Tá? E os motivos, pessoal, lembram muito as qualificadoras do homicídio. Então, por exemplo, motivos você tem a agravante, né, como agravante. Tem, por exemplo, a do artigo 61,
Inciso 2, letra A. 61, 2A. Que fala que praticou o crime por motivo fútil ou por motivo torpe. Pessoal, motivo fútil ou torpe, pessoal, se não qualifica, gera o quê? Ele gera agravante. E agravante preponderante, porque revela motivos. É motivo fútil e motivo torpe, por exemplo, tá? É o 61, 2A. Mas, logicamente, essa você usa quando não qualifica o homicídio, obviamente. Se qualificar, não pode também agravar. E atenuante, pessoal, que revela motivos, também tem, por exemplo, a do artigo 65, inciso 3, a linha A. É o 65, 3A, que é um motivo, pessoal, semelhante ao privilégio do homicídio. É o 65, 3A, que é uma atenuante que revela motivos. Olha o que ele fala. O 653A. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor moral ou social. Pessoal, os dois são motivos. Ó. Só que um motivo é agravante, o outro motivo é atenuante. Mas enquanto reveladoras de motivos, as duas são preponderantes. Se praticar, pessoal, qualquer crime por motivo fútil ou torpe, é agravante preponderante porque revela motivo. Se praticou por motivo de relevante valor moral ou social, também é atenuante, também preponderante. Tá? Vejam uma agravante preponderante e uma atenuante preponderante porque revelam motivos. O torpe ou fútil, agravante. O relevante valor moral ou social, atenuante. Mas ambas preponderantes porque envolvem motivos, basicamente. Tá ok? Só aí se revelam motivos, elas são, logicamente, preponderantes nesse caso. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Então, qual é a importância de você, pessoal, divisar as circunstâncias entre preponderantes e comuns? É que a compensação ela pode ser cogitada entre iguais. Eu posso compensar preponderantes contrapostas ou comuns contrapostas. Se houver agravante e atenuante preponderantes, compensam-se. Se houver agravante e atenuante comum, também se compensam. Tá? Mas a compensação se dá entre iguais. Beleza? E se for, pessoal, diferente? E se concorrerem, gente, uma preponderante, tá? E a outra contraposta comum, eu faço como? Porque as iguais se compensam, beleza, tá? Agora, o que fazer, pessoal, se forem diferentes? Tem uma agravante preponderante e uma atenuante comum ou vice-versa, tá? Nesse caso, pessoal, não pode haver compensação simples. Nesse caso, incide a chamada compensação parcial. Uma vai, pessoal, aliviar a outra, mas a preponderante vai ter efeito prático. É o que faremos agora, pessoal, na prática, fazendo conta em como você aplicaria isso na sentença, basicamente. Tá ok? Então, pessoal, nós temos que divisar aqui o seguinte, ó, que eu posso compensar as iguais. Então, as iguais elas são compensáveis tranquilamente. Então, pessoal, por exemplo, vamos dizer que ele tem a reincidência em menor de 21. Você diria o quê? Eu vou dizer na sentença que ele tem reincidência, que é uma circunstância agravante. E tem uma atenuante, que é o menor de 21. Eu vou dizer, pessoal, que ambas são preponderantes, porque o menor de 21 integra a personalidade. E como são ambas preponderantes, eu vou compensá-las, permanecendo inalterada a pena base. A resultante é 0. Se é 0, não altera a pena base. A provisória fica inalterada em relação à base. Tá ok? Agora, isso se houver compensação. E se, pessoal, que essa parte um pouco mais delicada que tem, aí o resto é tranquilo, tá? Essa seria a pior parte na segunda fase. E se, pessoal, concorrer em circunstâncias de níveis diferentes? Pessoal, exemplo, vamos supor que concorra o menor de 21, vamos pensar aqui um caso, que dê certo. Pessoal, pronto, vamos fazer o seguinte, vocês querem agravar ou atenuar, pessoal, na prática? Pode escolher. Oi? Agravar? Então vamos lá. Sentir um MP aqui na veia. Tá? Pessoal, então a ideia é a seguinte, ó, nós temos que agravar aqui a pena, tá joia? Vamos supor, pessoal, que você vai ter, que vão concorrer à reincidência, pessoal, pronto, tá? Vamos aplicar a posição do Supremo, tá? Pessoal, que entende que não se compensam reincidência e confissão espontânea. Beleza? Vamos dizer, pessoal, que no caso concorram, eu vou riscar de verde, ó. Concorrem à reincidência, que é preponderante. Tá? E concorre, pessoal, com ela a confissão espontânea, que para o STF ó, não é preponderante. Então vamos supor o seguinte, ó, vamos aplicar a posição do Supremo, que entende que a confissão espontânea não é preponderante, ela entra nas comuns. Então vamos dizer, pessoal, aqui, ó, a posição do Supremo.
Vamos colocar a confissão espontânea como circunstância comum no entendimento do STF. Confissão espontânea. Pronto. Que para o STF não é preponderante, sim comum. Nós vamos aplicar essa lógica aqui, ó, do Supremo, que não deixa compensar a reincidência com a confissão espontânea. Então, pessoal, na lógica do STF, se concorrerem reincidência e confissão, a reincidência é preponderante, a confissão é circunstância comum. O que fazer, pessoal, se elas não são, gente, iguais e por isso não são compensáveis? Aqui se contrapõem vetores de diferentes intensidades. O pessoal pensa assim, ó, a reincidência tem força 10, tá? Vamos dizer, pessoal, que a confissão tem força 3. Pessoal, elas se anulam ou uma enfraquece a outra? Pessoal, se uma tem força 10 e a outra tem força 3, ela vai fazer o quê? Enfraquecer a mais forte. Mas a mais forte ainda conserva um poder de 7, por exemplo. Tá ok? Só isso fisicamente falando. E no caso para nós na prática, pessoal? Qual é o efeito que tem concorrer uma atenuante comum contra uma agravante preponderante? É que, pessoal, não pode igualar, não pode compensar. O que essa atenuante faz é enfraquecer a reincidência. Ou seja, gente, o que você faz no caso? Você vai continuar agravando. Por quê? Porque, no caso, a preponderante tem que incidir na prática. Mas ela vai incidir com fração menor que um sexto. Ela incide, porém, enfraquecida. Essa é a ideia. Tá joia? Então, pessoal, ficaria assim, basicamente. Ó. Então, vamos supor que concorra a reincidência. Reincidência, que sempre é preponderante. Sempre, não tem exceção. Então, vão concorrer reincidência, que é preponderante. E confissão espontânea, que é uma atenuante contraposta, mas que para o STF é comum. Confissão espontânea. Que é uma atenuante para o Supremo de nível comum. Como elas são, pessoal, diferentes, pessoal, a ideia é a seguinte, é você olhar para as duas e ver quem tem preponderância. Pessoal, nesse caso, preponderante quem que é? É agravante ou é atenuante? Só preponderante e agravante. Se é preponderante e agravante, a pena tem que ser agravada. Essa é a solução prática. Se é preponderante e agravante, tem que haver a agravação. Agora, agravação de quanto, pessoal? Não agravação cheia, não é agravação full. Se viesse, pessoal, sozinha a reincidência, você agravaria de quanto? Você agravaria de um sexto. E se tem, pessoal, uma outra contraposta que a enfraquece? Ela não pode anular, mas ela pode enfraquecer. Então, pessoal, essa circunstância vai enfraquecer a fração da agravante. Você vai agravar? Sim, porém agravar menos que um sexto. Que seria quanto? Pessoal, quanto é menos que um sexto? Gente, é moleza, é só você aumentar o divisor. Tá bom, pessoal? Menos que um sexto é quanto? Eu posso escolher, pessoal, não tem nesse ponto regra, tá? Eu posso aplicar 1/8, eu posso aplicar 1/10 ou 1/12, tanto faz. Você escolhe. Mas o que importa é que você, pessoal, aplique fração menor que um sexto. Que esse é o efeito que vai ter a atenuante contraposta se for comum. Ela não anula, mas ela enfraquece a agravação decorrente da reincidência. Mas pessoal, a ideia é essa. Aquela que for preponderante tem que incidir, porém incide enfraquecida. Essa é a lógica. Tá? E se fosse o inverso, pessoal? E se concorresse, gente, o menor de 21, que é a atenuante, com agravante de vítima maior de 60 anos, que seria comum? Eu faria como, pessoal? Ó, pensa outro caso inverso. Vamos pensar um outro caso onde prepondere, nesse caso, a atenuante. Vamos fazer aqui uma outra ideia. Ó. Vamos fazer o inverso, onde seria preponderante a atenuante. Então, vamos dizer que concorrem a agravante de vítima maior de 60 anos. Então, vamos dizer que tem agravante de que a vítima é maior de 60. Que é uma agravante comum. Que não vai envolver, pessoal, reincidência, nem motivos, nem personalidade. É a vítima ser maior de 60 anos. É agravante do artigo 61, inciso 2, a linha H. Isso aqui é do artigo 61, é uma agravante, tá? 61,
Inciso 2, letra H do Código Penal. Ela é uma agravante, tá? E aí concorre com ela uma atenuante, que essa é fortona, porreta, que é o menor de 21. Aí tem uma atenuante, que é o menor, acusado menor de 21, que é a imaturidade ou minoridade relativa. Pessoal, vejam, agora inverteu. Agora concorre em quem? A agravante, ela é comum ou ela é, pessoal, preponderante? Vejam, a agravante é comum. Preponderante agora é a atenuante. Inverteu geral. Quem é preponderante? Atenuante, que é o menor de 21, porque revela personalidade do agente. Essa é preponderante. Como nesse caso, pessoal, veja, prepondera atenuante, qual que é o efeito prático da pena? Você vai compensar, você vai atenuar ou você vai agravar? Pessoal, quem tem que incidir é a preponderante. Se a preponderante é atenuante, você tem que fazer a atenuação da pena. Ela tem que ser atenuada de alguma coisa. Porque a preponderante é atenuante. Se prepondera atenuante, haverá atenuação. Porém, de quanto, pessoal? Se viesse sozinha, você atenuaria de 1/6. Mas como ela vem concorrendo com uma agravante, eu vou baixar de 1/6 para quanto? Vou baixar de 1/6 e aplicar fração menor. Mas eu vou atenuar. Por quê, pessoal? Porque a preponderante sempre incide se concorre com outra comum. Ela sempre incide, porém, enfraquecida. Em fração menor, pessoal. Essa é a ideia. Mas se concorrer em preponderante comum, a preponderante incide sempre enfraquecida, seja ela qual for. Se preponderante é agravante, tem que agravar menos que 1/6. Se a preponderante é atenuante, tem que atenuar mais menos que 1/6. Tá claro? Essa é a ideia. A preponderante deve incidir, porém, enfraquecida. É isso que fala, pessoal, o artigo 67 do Código Penal. Ele fala que a pena deve se aproximar da preponderante. O que é, pessoal, aproximar-se da preponderante? É fazer a preponderante incidir, porém, enfraquecida. Essa é a ideia. Mas tem que agravar se prepondera agravante. E tem que atenuar se prepondera atenuante. Elas terão efeito, porém, menor. Porque enfraquecidas por essa circunstância contraposta, mas que é menor que ela. E não igual a ela. Tá joia? Pessoal, essa seria chamada, digamos, alguns chamam de compensação parcial. Por quê, pessoal? Porque o meu crédito é 100. Pessoal, o cara deve 20. Eu faço o quê? Anula ou ele paga menos? Ele paga menos, é compensação parcial. Tá bom? Continua aplicando, porém, mais fraca. Tá certo? Não ficam, entre aspas, anuladas completamente. A compensação total é resultante zero. A parcial é incidir a preponderante, porém com fração enfraquecida. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Aí você, nesse caso, diria o quê? Se concorressem reincidência e confissão espontânea. Você diria, nesse nosso concurso, a reincidência é preponderante. A preponderante é agravante. E, no caso, a confissão espontânea é uma atenuante comum. Se a preponderante, se no caso concorrem preponderante e comum, e se a preponderante é agravante, eu agravo, mas de fração menor que 1/6. Mas aí, pessoal, seria só uma conta. A parte boa é essa. Tá bom? Só alguns autores, gente, fazem assim. Alguns mandam fazer 1/6 para a preponderante e depois fazer incidir também, pessoal, uma outra fração menor para a circunstância comum. Só que isso implica duas contas. É pior, pessoal. Tá? Alguns dizem assim, não, agrava de 1/6 e atenua de um oitavo. Pessoal, é muito mais complicado. Eu vou ter que aumentar 1/6, apurar o resultado e tirar 1/8. São duas contas. É mais fácil você, pessoal, aplicar só um cálculo e dizer, olha, se seria um cálculo, seria quanto? Eu vou incidir a preponderante, porém com fração menor que 1/6. Essa é a ideia. Porque isso vai resumir a uma conta só. Isso evita você fazer a preponderante 1/6 e a comum 1/8. Tá? São dois cálculos ruins, basicamente. Tá? De fração ruim, na prática. Tá ok? É mais fácil você fazer a compensação parcial aplicando fração inferior a 1/6, menor que 1/6, para aquela que seja preponderante, seja ela qual for. Se prepondera agravante, agrava. Se prepondera atenuante, atenua, mas de fração mais baixa que 1/6. Certinho?
Aí com isso, pessoal, a gente encerrou então a pena provisória. E você apurou a quantidade da pena provisória para incidir na fase posterior, que veremos no nosso próximo bloco, a fase 3, que são causas de aumento e diminuição de pena. E aí sim eu posso, na última fase, transcender o máximo legal ou ficar abaixo do mínimo legal. Beleza? Até já.